Agora no seu rádio, a tradição e a credibilidade. De Três Lagoas e região, a notícia de uma forma, sem medo de falar a verdade. Agora, na Difusora FM. Tribuna Livre. Olá, bom dia. Quinta-feira, dia 18 de abril de 2024. Começa agora mais uma edição do programa Tribuna Livre. Eu sou Gisele Mendes e ficarei com vocês até o meio-dia. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos já começar conferindo as principais manchetes de hoje. Saúde alerta sobre a importância da vacinação contra a dengue e baixa adesão preocupa. Treino funcional gratuito para idosos colabora com a qualidade de vida. Defesa Civil diz que frio que atingirá a MS não chegará em Três Lagoas. Criança de 3 anos é mordida por pitbull dentro de shopping. E hoje eu vou receber aqui no estúdio Marcos Martinelli. Ele é psicólogo e sexólogo. Nós vamos falar sobre as redes sociais e a ameaça de abusos a crianças e adolescentes. É já já. Tribuna Livre é um oferecimento das lotéricas Caminhos da Sorte, Genildos Bar e Espetos, Drogaria 7 Farma e Bigcom Materiais para Construção. Vamos conferir agora a previsão do tempo. O tempo para hoje na previsão do dia. Para esta quinta-feira, a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade, principalmente na região sul, devido ao avanço da alta pós-frontal no estado. Nas demais regiões, não se descarta a probabilidade de pancadas de chuvas e tempestades. De acordo com o Centec, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, as instabilidades ocorrem devido ao avanço da frente fria em Mato Grosso do Sul. Além disso, os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30 e 50 km por hora. E pontualmente podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km por hora. Em Campo Grande, os termômetros marcaram 19 graus inicialmente e chegam aos 29 ao longo do dia. Dourados teve mínima de 15 graus e máxima semelhante à capital. Na região sul, Ponta Porã e Iguatemi amanheceram com 14 graus e devem atingir, no período da tarde, 27 e 28 graus, respectivamente. Coxim, no norte do estado, apresenta variação entre 23 e 31 graus. Na região do Bolsão, as mínimas nos municípios de Paranaíba e Três Lagoas são de 22 graus, com máximas respectivas de 28 e 30 graus. Na região pantaneira, Corumbá registrou 22 graus pela manhã e 30 nos horários mais quentes do dia. Já que Aquidauana teve mínima de 21 e a máxima deve chegar aos 31 graus. Em Porto Murtinho, no sudoeste, as temperaturas variam entre 19 e 20. Agora são 11 horas e 7 minutos, 11 e 7. Neste momento, os termômetros registram aqui em Três Lagoas 28 graus, com sensação térmica de 30. Umidade relativa do ar em 66%. Apesar de uma frente fria estar atingindo o estado de Mato Grosso do Sul, com previsão de mínima de até 12 graus, esse frio não chegará aqui ao município. Logo mais, nós vamos até falar sobre esse assunto. Nós falamos com a Defesa Civil daqui e esse friozinho não vai atingir aqui, é mais a região sul do estado. Agora são 11 horas e 8 minutos, 11 e 8. Vamos iniciar aqui as nossas informações. Vamos passar muita informação boa e relevante a partir de agora e até o meio-dia. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham, seja pela 99.5 FM ou também pelo Facebook Difusora Três Lagoas. Já recebemos aqui bom dia do Marcos Shoa e o Wellington Silva. Bom dia para vocês também. Obrigada pela companhia. Agora são 11 horas e 8 minutos. Vamos falar sobre vacinação contra a dengue. A Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a cobertura vacinal contra a dengue está baixa. Isto é preocupante, pois a vacinação é uma das principais estratégias de prevenção contra a doença transmitida aí pelo Aedes aegypti. A campanha de vacinação começou no dia 15 de fevereiro em todas as unidades de saúde.
O Ministério da Saúde alertou que este ano os números de casos podem superar a marca de 4,5 milhões de infectados, o maior registrado em toda a história do Brasil. De acordo com a coordenadora da Central de Imunização, Berta Zambuja, é essencial reforçar a importância de os jovens receberem essa vacina contra a dengue. Ela oferece proteção individual contra a doença e contribui para a criação de uma barreira imunológica na comunidade, reduzindo surtos e hospitalizações. A coordenadora enfatiza ainda que, além disso, a vacinação dos jovens ajuda no combate à resistência viral, sendo uma medida eficaz para o controle da dengue. Portanto, baixa adesão, baixíssima. Em 2 meses, apenas 23% da população que deveria ser vacinada, da população, aliás, do público-alvo foi vacinado contra a dengue. É um valor realmente muito baixo. Inclusive, a gente já ouve aí informações de que é provável que o grupo vai mudar. Pessoas a partir de 4 anos a 59 anos de idade que podem tomar a vacina da dengue provavelmente vão ter acesso ao imunizante gratuito, já que está sobrando tanto. E essa vacina, ela está para vencer, né? Essa é uma corrida contra o tempo, o público-alvo não tem comparecido às unidades e essa vacina deve vencer a qualquer instante. Agora são 11h11, 11h11. Eu vou chamar o repórter Henrique Ferian, que falou com o coordenador da Defesa Civil, o João Luiz. Ele tem informações sobre as mudanças climáticas dos próximos dias. Bom, vamos falar a respeito das intempéries climáticas de Três Lagoas, né? E tentar entender aí como é que a gente vai continuar ao longo da semana. Hoje um dia muito bonito de céu azul, mas tivemos dias de muita chuva aqui em Três Lagoas. A gente está ao lado do João Luiz, ele que é da Defesa Civil aqui de Três Lagoas, que teve um trabalho intenso nesse final de semana. João, como é que foi o seu final de semana aqui em Três Lagoas? Bom dia. Foi corrido, muito corrido, Henrique. Nós tivemos a média nos pluviômetros da Defesa Civil de 145 milímetros de chuva de sábado para domingo e domingo para segunda. Então nós tivemos um final de semana bastante intenso aí. Nesses dias muita correria aí para tudo quanto é lado da cidade. Bom, em relação a esses milímetros, a previsão não apontava que teríamos tudo isso de chuva. Vocês receberam alguma orientação da Defesa Civil aqui do estado em relação a esse volume de chuva no final de semana especificamente? Sim, sim. Nesse período a gente tem sempre recebido os alertas de chuva intensa, tá? Essa noite mesmo, para amanhecer hoje, também estávamos sob alerta de chuva intensa. Graças a Deus, ela não veio, tá? Então, todo esse período do começo do outono aí, nós temos recebido alertas constantes da possibilidade de chuva intensa aqui para nossa região. Às vezes acontece, às vezes não. No final de semana aconteceu. Embora os 140 milímetros foram distribuídos, tá? Da noite de sexta até amanhã de segunda, tá? Não foi num momento só. Mas foi aquela chuva intermitente, né? Começou ainda no sábado, no final do sábado, madrugada de domingo, até mais ou menos 11 horas da manhã do domingo, né? Nesse primeiro momento. Isso, esse primeiro momento foi assim. Tivemos um momento à tarde com um chuvisco, aquela garoinha, depois às 9h30 da noite um momento mais intenso, e até amanhã domingo, como você disse. E no domingo à noite, a partir da meia-noite, voltamos aí a ter uma chuva intensa de aproximadamente 67 milímetros. E aí, com o solo já saturado, né, com as galerias, os sistemas de drenagem que já estavam bastante já cheios de água, obviamente, alguns locais ficam mais suscetíveis a que essa água ela retorne, né, João? Isso. Tanto a saturação, como você disse, quanto o entupimento devido ao lixo urbano. É muito lixo jogado nas ruas. Muitas pessoas estão roçando seus terrenos devido ao mato que cresceu nesse período e estão jogando lixo na rua, e isso está entupindo bueiros para tudo quanto é lugar da cidade. A receita da tragédia aí, né? Bueiros entupidos, chuva intensa, vai transbordar. Não tem jeito. E principalmente a questão das árvores, né? Soltam muitas folhas, o pessoal ainda segue com o hábito de varrer, ao invés de recolher e colocar para coleta de lixo, não. Joga dentro do bueiro mais próximo. E aí essa água acaba retornando, de repente, até para dentro das suas próprias casas, né? Sim, ela vai voltar.
Vai entupir e vai voltar. Nós temos sistemas grandes que comportam até essa situação, mas nós temos sistemas antigos, como o sistema da Yamaguchi Kankichi, o sistema que atravessa ali Olinto Mancini, que são sistemas mais estreitos de drenagem. E esses sistemas não comportam essa quantidade de lixo, não. Não tem jeito, não. E aí a conscientização por parte das pessoas, ela precisa acontecer, porque essa água, infelizmente, de repente não afeta você, que mora nesse local, mas vai afetar alguém que mora em 2, 3, 4 quadras para baixo ali da sua residência, né, João? É verdade. Ela vai subir e aí ela não vai caçar endereço. Ela vai atingir principalmente as regiões mais baixas, que foi o caso que aconteceu no Jardim Caçula, na Coab Caçula, que foi um momento bem crítico ali para todos. Bom, aquele episódio envolvendo peixe na rua, chegou a ter o conhecimento de vocês? Você chegou até ir até a localidade? Tem alguma informação mais precisa a respeito desse caso que aconteceu de maneira isolada aqui em Três Lagoas? Não, Henrique, eu fiquei sabendo, mas não fomos acionados, tá? Para saber onde era essa pescaria milagrosa aí, não, tá ok? É possível, se alguém jogou peixes dentro de uma bacia de drenagem, é possível que ele tenha se proliferado. As bacias são isoladas, tá? Não tem contato com nenhum fio d'água que possa proliferar. Mas não soubemos dessa pescaria milagrosa aí, não. Bom, de qualquer maneira, é importante que as pessoas se atentem, fiquem ligadas. A Defesa Civil está sempre alertando, inclusive tem os disparos e SMS que acontecem. Ontem à noite tivemos, né, por conta da chuva, mas enfim, ontem foi mais tranquilo, mas a gente sabe que os alertas sempre estão sendo aí disparados, e quando recebe um alerta de disparo de chuva intensa, é bom ficar atento, é bom ficar ligado, principalmente em algumas áreas mais específicas de Três Lagoas, né, João? Se você mora num local que é suscetível à inundação, então a recomendação é essa, como a minha mãe fazia quando era criança: levantar os móveis, tirar os eletrodomésticos do chão, tirar tudo da tomada, ok? E estar preparado. E principalmente a gente pede à população, nos ajude com a limpeza dos bueiros. Não adianta você ficar, não, é a prefeitura que tem que limpar, que não sei o quê. A prefeitura não consegue competir com a quantidade de lixo urbano que é jogado na rua. É sacolinha plástica, é marmita, às vezes a gente acha tampa de guarda-roupa, porta de guarda-roupa, papelão. Então isso é lixo doméstico que é jogado na rua, tá ok? E isso causa danos severos. Bom, em relação ao inverno, a gente está no outono, né, cada vez mais longe do verão, se aproximando do período mais frio do ano. Qual que é a expectativa em relação a esse frio? A Defesa Civil já tem recebido alguma orientação a respeito desse período mais gelado aqui para a gente? Aqui para a região de Três Lagoas, ainda vamos continuar com esses nossos níveis de temperatura, somente hoje e amanhã, que nós recebemos uma frente fria a partir de domingo, causou toda essa chuvarada, tá, ok? Agora nós estamos recebendo o que é chamado de alta pós-frontal, que é aquela massa de ar frio que vem depois da passagem da frente fria. Mas aqui para a região do Bolsão, a previsão é que a temperatura continue entre os 22 e 24 e a máxima 31 graus. Até mês de maio. Mês de maio a gente recebe as massas de ar frio, aí a temperatura deve cair um pouco mais. Eu vi no Face pessoal postando que vai chegar a 12 graus, mas isso é lá para o sul do estado, Mundo Novo, aquela região ali. Para cá nós vamos continuar com esse calorzinho nosso ainda, por mais uns dias aí. Fica, portanto, de maio para frente, né, para a gente estar recebendo aí esse período mais frio do ano, que é normal aqui para Três Lagoas, né? Normal, é o nosso clima aqui. As primeiras frentes frias geralmente começam a chegar a partir de maio. Lembrando, né, que nós estamos num momento de mudança climática também. Mas isso não deve acontecer, não. Deve chegar daqui uns 15, 20 dias, começamos a ter aí o momento do cappuccino, né? Da sopinha, do caldo. Sopinha, da jaqueta, tirar a jaqueta do armário. Por enquanto, nós vamos continuar com esse sistema climático que nós estamos passando aí. Tá certo, João. Obrigado pelas informações. A Defesa Civil sempre à disposição da população, certo? E estamos aqui, se precisar, nos acione o bombeiro nos aciona também, tá ok? Estamos aí para atender a população. Muito obrigado. Com imagens de Josias Martins, Henrique Ferião, por Grupo Difusora de Comunicação. Obrigada, Henrique, pelas informações. Então, quem já estava na expectativa de curtir um friozinho nesse final de semana, não será desta vez. Esse frio deve atingir, conforme o João disse, né, da Defesa Civil, mais a região sul do estado. Aqui em Três Lagoas a temperatura seguirá amena. Hoje mesmo, pela manhã, por volta de 5 horas, os termômetros registravam 19 graus. Mas logo depois a temperatura já começou a subir um pouco e friozinho mesmo, por enquanto, não chegará por aqui.
Agora são 11h19, 11h19. Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto já já com entrevista. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Bigcom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Bigcom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Bigcom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. Whats Bigcom 99190 4362. Bigcom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162 1493. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Estamos de volta com Tribuna Livre desta quinta-feira, dia 18 de abril de 2024. Eu já recebo aqui no estúdio o psicólogo e sexólogo Marcos Martinelli. Nós vamos falar de um assunto muito importante e pontual, que é sobre as redes sociais e a ameaça de abusos a crianças e adolescentes. É que na última semana a Meta anunciou novas medidas no Instagram para proteger menores de chantagens com fotos íntimas, através de uma função que irá desfocar nudes em mensagens diretas. A função, configurada nas contas de menores, vai detectar automaticamente as imagens de nudez recebidas no direct e vai desfocá-las. Desta forma, o destinatário não será exposto de forma indesejada a conteúdos íntimos e ele também tem a opção de ver ou não a imagem. Um recurso muito importante, né, que vai colaborar com os pais para acompanharem de perto, né, os filhos nas redes sociais. E sobre esse assunto eu vou falar a partir de agora com o Marcos Martinelli, que além de psicólogo, ele é sexólogo. Nós vamos falar também sobre sexualidade infantil, Maio Laranja que está chegando e muito mais. Marcos, obrigada por ter chegado aqui para a gente bater mais um papo, né? Tão importante, que é sobre sexualidade infantil, exposição, né, às telas, redes sociais, joguinhos online. Apesar de ser um entretenimento, pode aí, né, envolver um lado muito obscuro também, né? Sim. Bom dia. Bom dia, mais uma vez obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente é um assunto extremamente atual e necessário, né? Porque acho que hoje não tem como mais a gente fugir dessa realidade que é o acesso às telas que as crianças estão tendo.
A gente precisa realmente encontrar maneiras de se adaptar a essa realidade que a gente está vivendo. Eles já nascem com as telas. Exatamente. Né? E aí... A geração tecnológica. Exato, né? exato. E, Marcos, apesar de não ter como fugir disso, né, as crianças, como você mesmo disse, quais são os principais cuidados que os pais precisam ter quando o filho tem um celular na mão, um computador, até mesmo nesses joguinhos, né, que aparentemente são inofensivos, mas eles são online, né? Sim. Acho que o primeiro de todos é o monitoramento. Os pais precisam monitorar, né? Que nem você trouxe, a gente vai falar sobre a decisão do Meta. Mas isso não tira a responsabilidade dos pais de também fazer a fiscalização. Hoje, crianças de 9, 10 anos já pedem celular. Né? Todo mundo tem, porque é a maneira que eles também estão se comunicando. Principalmente as crianças que passaram pela pandemia, que tiveram acesso a aulas online, precisaram começar a se comunicar. Então, acho que para você monitorar, você precisa sempre estar acompanhando o acesso da criança, o que ela está acessando. E esses jogos, hoje, tem muitos que são online. E você não sabe quem é a outra pessoa que está lá. Esse perfil, ele pode realmente ser feito um fake. Porque tem chat, elas conseguem conversar. Tem chat, né? Exato. E ali, se é uma pessoa adulta, ela já está acostumada a fazer isso, então ela sabe como induzir uma criança. Acho que ainda ontem... Saiu uma reportagem, eu não lembro onde foi, de que pegaram um senhor já, que realmente fez a criança de 13 anos, que é uma criança, está entrando na fase da adolescência, mas não deixa de ser, por conversa de chat em Instagram. Né? Então, ele trouxe a criança, que já era a segunda vez, e na primeira ela levou a irmãzinha. Né? Então, como que é o nível de persuasão dessas pessoas diante das crianças? Porque elas têm uma capacidade cognitiva muito maior do que uma criança de 10, 13 anos. Exatamente. A criança, ela ainda é inocente. Sim, totalmente. Totalmente. É que nem a gente fala. A criança está dançando... Quem sexualiza é o adulto. Exatamente. Mas a forma dela expressar, ela está se expressando através do corpo. Né? Ela claro não que sabe, né? Não tem noção. Não tem noção. Exato. Não tem ideia de conceito ainda. Né? Ela começa a construir isso, claro, com acesso às outras informações. Ela começa a fazer conexões de temas, de uma coisa estar relacionada com a outra. Mas isso ainda é muito prematuro para ela. Né? Todo esse conceito que a gente já adulto tem montado. Né? Então, realmente, tanto que é considerado crime quando tem esses 5 anos de diferença abaixo dos 18. Então, mesmo que seja uma pessoa de 18 ou 17 que ainda é considerado menor, mas ela tem 5 anos a mais do que a pessoa da qual ela se relacionou, pode ser considerado um abuso. Um abuso, né? Inclusive, nessa semana eu estive no Conselho Tutelar e a gente teve a informação de que uma mãe chegou ao Conselho Tutelar para fazer uma denúncia, registrar uma denúncia, que a filha recebeu um nude através do joguinho Roblox. E criança hoje que não joga, né, Roblox, tanto na TV quanto no celular. E ela foi fazer essa denúncia de que a filha recebeu. Que bom que essa mãe teve acesso. Que bom. Agora, imagina a quantidade que às vezes não tem acesso. Exatamente. Porque os pais hoje, às vezes, vêm de uma geração que não é tão familiarizada assim com tecnologia. Às vezes a gente ainda dá uma patinada num negócio aqui, outro ali. Sim, as crianças, elas nos dobram muito facilmente. Elas estão com mais habilidade do que a gente que é adulto. Sim, elas cresceram nisso, né? Então, se essa mãe às vezes não tivesse feito esse monitoramento, talvez tinha sido muito mais complicado. E aí é onde a gente fala da importância de também falar sobre sexualidade com as crianças, para elas entenderem que isso que está acontecendo é algo prejudicial para elas e para todo o convívio dela. Porque como que ela vai conseguir identificar se aquilo é positivo ou não? Uai, eu recebi uma foto de uma parte íntima. O que isso representa? E às vezes gera curiosidade. Exato. Né? E fora que a criança, em casos, não vou dizer mais sérios, porque isso já é muito sério, mas a criança, ela pode ser coagida. Sim, ela ameaçada. E não ter coragem de contar para a mãe e para o pai, ficar com medo. Mais um motivo pelo qual os pais devem, acessar, né? Sim, porque eles, na hora de persuadir, eles vêm muito com a ideia do...
o seu pai não vai te amar se ele souber disso. Seu pai vai te abandonar, você vai apanhar, você tá errada. Você já tá aqui conversando comigo, o que vai adiantar agora? Exato, tem a revitimização. E a gente ainda tem que tomar cuidado para quando esse caso, né, vem à tona, vamos se dizer, para essa criança não ser revitimizada. Por que você estava no jogo? Por que você estava na internet? Por que você permitiu isso? Então, essa criança ela é vítima do que está acontecendo, e aí a forma como isso vem à tona e como a gente expõe ela, a gente precisa tomar cuidado para não revitimizar. Porque senão ela vai entender que eu tenho culpa, então. Porque eu fui julgada pela pessoa que me mandou, que eu mandei uma foto, e ainda estou sendo julgada por esses que deveriam me proteger. E aí tem essa revitimização. Sem contar que muitas das vezes a criança que tá ali no Roblox, Minecraft, nesses jogos, sabe que tá jogando. Sim. Então, né, a punição não pode acontecer de forma nenhuma. Exato. Porque muitas das vezes há o consentimento do pai, porque ele vê que é um jogo inofensivo, né? A gente precisa tomar muito cuidado para não terceirizar essa responsabilidade, que ainda é dos pais. Porque muitas vezes, diante do contexto corrido, nem todo mundo tem rede de apoio, nem todo mundo tem suporte. Eu também entendo os prejuízos do acesso à tela para crianças que são menores, para crianças que são muito novas, mas eu acho que seria hipocrisia da nossa parte falar que não pode acontecer isso, sendo que tem muitas mães que são solo. E elas precisam chegar do trabalho, organizar a casa, a criança chegou da creche, essa criança exige atenção, ela vai exigir, vai demandar. Como que esse pai, essa mãe está fazendo isso? Né? Então, isso é sim um dos recursos que as famílias têm utilizado. A gente entende que tem os seus prejuízos, mas a gente também não pode fechar os olhos para essas questões de que contexto que essa família vive. Né? É muito bonito, é muito legal, tira a tela, tira tudo, mas qual é a situação, o dia a dia dessa mãe? Com mais 3 filhos, que chegou do trabalho, precisa fazer a janta, precisa dar banho na menor. A maior tá querendo ir pra rua, mas não é horário de estar na rua. Exato. Tá dentro de casa, não consegue fazer tarefa sozinha. E aí? Uma sobrecarga muito grande. Porém, mesmo assim, a mãe não pode negligenciar. Não, também não. Não, claro, em nenhum momento. Por isso que eu falo que isso é muito situacional. Né? A gente precisa avaliar situação por situação e entender que existem diversos contextos para esses pais não negligenciar a sua responsabilidade no cuidado, na fiscalização. Ok, eu uso isso como um recurso para que eu consiga executar outras atividades, mas qual é o horário que eu também estou monitorando? Qual é o horário que eu vou pegar, vou ver o histórico, como que eu vou bloquear acesso a outros sites, como que eu vou conversar isso com a criança, qual é o horário que eu vou conversar isso com a criança, precisa ter essa responsabilidade. Isso vem na bagagem do ser pai e mãe. Não. E Marcos, dentro da psicologia, né? Essa criança que de repente foi exposta a uma situação dessa, às vezes ela foi vítima 2 vezes, isso vai levar a consequências para a vida. Com certeza. Para a vida, não só pessoal na questão da autoestima, mas na relacional também. Dificuldade de interação, dificuldade de relacionamentos afetivos também. Né? A gente tem uma geração que sofreu muito abuso e que foi meio que deixa pra lá, calada. E hoje a gente vê as consequências disso. Então, que a gente possa trabalhar isso ainda quando ocorre, para que cada vez mais essa criança, esse adolescente, saiba vivenciar com o que aconteceu. Porque, infelizmente, a gente não tem como apagar o passado. Então, a gente precisa encontrar recursos e maneiras para viver daqui em diante. O que aconteceu? O que a gente pode fazer para que ele não seja impactado? Essa questão da revitimização já é um trabalho disso. A não revitimizar a criança já é uma forma dela não se sentir culpada na vida adulta, dela não se sentir prejudicada nas suas relações, quando for ter maior de idade. Então, já é uma maneira de trabalhar. Né? Infelizmente, nem todos têm acesso, mas não revitimizar já é o primeiro passo. E, Marcos, a gente sabe que a criança também ela é muito transparente. Sim, Por fala mais tudo. que às vezes ela
possa estar sendo coagida, estar com medo, ela pode dar sinais de alguma forma, né? Quais seriam os principais sinais de alerta aí para os pais começarem a, tem alguma coisa, preciso investigar? Geralmente quando essa criança está sob pressão, ela vai ficar um pouco mais irritada, ela vai ter mudança de comportamento. Na escola também ela pode ter um prejuízo, um declínio na questão de nota, na questão de atenção. Os professores começam a reclamar, principalmente se é uma criança que não faz isso, né? Não tem uma queda nas notas. Pode acontecer o contrário também. Essa criança já era mais agitada, mas ela começou a se fechar, ela começou a não falar muito, começou a apresentar, vou dar um exemplo aqui, gagueira, ficou nervosa, né? Então, porque são emoções que a criança vivencia que ela não consegue lidar. Se a gente adulto às vezes não consegue, imagina a criança lidando sob pressão de que os pais vão morrer. Né? Porque a pessoa está ameaçando ela de que se ela contar, os pais vão morrer. Meu Deus. Né? Então, isso é um dos exemplos que a gente poderia ter para justificar dessa mudança de comportamento da criança. Né? Então, os pais precisam conhecer o que seria, entre aspas, o normal daquela criança. Né? Qual que é o padrão? Porque quando a gente fala normal, a gente fala de padrão, né? Então, qual que é o padrão de comportamento que ela tem? Teve alteração? O que ela falou? Acredite, por favor. Pelo amor de Deus, tem que acreditar no que a criança fala. Óbvio que como adulto a gente investiga, a gente busca as evidências, a gente vai entender o que está acontecendo, mas não dar costas por respostas, vamos dizer assim. E a gente vive um tempo em que, apesar de que hoje nós estamos focando mais na questão online, mas a questão física também. Geralmente o abusador, ele é muito próximo da família. Sim. A gente vê inúmeros 80% dos casos são de pessoas próximas. Casos vindo à tona do marido, da mãe, do primo, né? Então, e tem mulheres que duvidam, né? Duvidam. E o online, você falou do presencial e do online. Olha que estratégia que essas pessoas podem utilizar. Se eu sei que está no online e eu quero ter acesso, será que o online não é uma forma? Né? Então, a gente precisa tomar cuidado com todos esses recursos que as crianças... Na verdade, tomar cuidado com o que as crianças estão tendo acesso quando elas têm um aparelho tecnológico na mão. Né? A gente tem modo infantil no YouTube... próprio sistema iOS, sistema Android tem mecanismo para bloquear tipo de imagem, tipo de conteúdo, tipo de site. Então, pegar um tutorial no YouTube aí e ver como que faz essas configurações. Ela vai ela chega num ponto que ela vai querer descobrir, ela vai perguntar pro Google. Sim. E se perguntou pro Google... Sim, e é importante que os pais estejam concomitante a isso, falando sobre essas questões com a criança, mostrando para ela que ela é uma rede de apoio, que ela é uma pessoa de segurança que a criança pode contar, para que ela não esconda, para que independente da ameaça que ela está tendo, ela possa contar com os pais. E isso vem você abrindo diálogo para conversar sobre qualquer assunto. Eu tenho até um caso muito próximo, que é na escola da minha filha. Ela tem 9 anos e já faz um tempo que chega em casa fazendo perguntas. O que é relação sexual? O que é isso? O que é aquilo? Cada dia uma coisa. Eu falei, então eles estão nesse assunto. Mas a situação tomou uma proporção tão grande que aí alguns pais começaram a entrar em contato com a escola, falando que não sei que amiguinha tá falando disso com a outra, que é proibido de andar. Virou um rolo. Só que a atitude da coordenação foi justamente convidar um psicólogo e vai reunir os pais para conversar sobre o assunto. Perfeito. Porque pelo que ela entendeu, o 4º e 5º ano dessa escola, esse assunto tá aflorado. Sim. Você entendeu? Então aí chegou no ponto de que ela vai chamar os pais para fazer uma reunião, para falar do assunto, né, do que está acontecendo, o que é o momento que não é, para você ver como que dissemina, né? Sim. E esse assunto ele ainda vai ser de forma transversal, né? Que nem é pontual, vem um profissional, aborda, mas isso acontece diariamente dentro da escola. E aí, às vezes, é um pouco equivocado a gente achar que só vai ser abordado isso quando falar do namoro, quando perguntar o que é relação sexual, quando perguntar o que é isso ou o que é aquilo. Mas isso acontece no dia a dia, na forma como a criança começa a expressar
o seu desejo pelo coleguinha, né? Tipo, eu gosto do coleguinha, o coleguinha é meu namorado. E aí eu sempre bato na tecla. Criança não namora. A criança, às vezes, ela tá com dificuldade de entender que o que ela sente é o gostar da companhia da pessoa, de estar próximo, ter um apreço, né? Exato, se identificar com a personalidade. Mas isso não quer dizer que a gente já pode rotular isso como um namoro. Porque criança não namora. Exato, muito importante. Mas isso precisa ser abordado dentro das escolas. Só que eu gosto de problematizar no sentido, né? Quem que quer essa educação em sexualidade? Quem que não quer essa educação em sexualidade? Qual a finalidade da educação em sexualidade nesses espaços? Qual a finalidade de se falar sobre isso dentro de casa, no contexto social, no contexto escolar? Eu acho que no contexto religioso, porque a gente tem muitas notícias de autoridades religiosas que se aproveitam disso. Sim. E essa educação... Tá chegando à tona cada vez mais. Tá chegando à tona cada vez mais. É mais difícil esconder. Exato. E é mais difícil esconder quando essa criança sabe do que se trata. Se eu não sei o que está acontecendo, como que eu vou falar? Exato. Eu preciso ter conhecimento para que eu consiga expressar. E falar sobre isso dá abertura para as crianças poderem expressar e entender o que está acontecendo no contexto que elas estão. Eu, por experiência própria, assim que a gente aborda temáticas relacionadas à sexualidade, passa um tempo, aparece um caso. Passa um tempo, aparece outro caso. Porque assim, essa criança entendeu o que está acontecendo. Ela entendeu que aquele toque, que aquela fala, que aquela situação gerou um desconforto. Sim. E aí, não é um desconforto, assim, que dá para ser tolerável. Não é legal isso que aconteceu. Então, tem alguma coisa errada. Exatamente. E você tocou num assunto que envolve até uma questão cultural, se o assunto deve ou não ser abordado na escola. E a gente já teve um exemplo de uma mãe falar, a filha teve um comportamento, chegou até a mãe, porque ainda bem que existem escolas participativas, né? Sim. Que buscam os pais, chamam, perguntam, o que está acontecendo, teve essa abordagem que não é ideal para a idade. E essa mãe falou, não, impossível, minha filha é inocente. E um pai, uma mãe, nos dias de hoje, onde o filho tem acesso a um celular, falar que uma criança de 9, 10 anos é inocente, chega a ser utopia, né? Não ter tido acesso a isso, né? Não ter visto, porque a mídia, de modo geral, incentiva isso. A gente tem incentivo através de clipe, musicais, através de novela, né? Então, bombardeio, né, é um bombardeio de informações. E aí a gente precisa entender qual é a idade que essa criança tem para ser falado. Tem uma coisa que eu gosto de falar também, que é: essa criança ela vai ter acesso à educação em sexualidade vindo dos pais de acordo com como os pais lidam com a própria sexualidade. Reflete. Reflete. Até isso, né? Porque o discurso da mãe, né? Tipo, mas a minha filha é inocente e tal. Então, como que esses pais conseguem lidar com a própria sexualidade para que eles também passem para os filhos o que é uma sexualidade saudável? Porque quando a gente fala de sexualidade, isso precisa ficar bem claro. A gente não fala de sexo. Sim. E educação em sexualidade não vai falar só sobre sexo, nem só sobre sexualidade. A gente vai abordar aspectos de desenvolvimento do corpo, de relações afetivas, de relações com as próprias emoções, com o próprio corpo, com o outro, o respeito ao próprio corpo, a prevenção da gravidez, a prevenção de doenças, de ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, a gente não fica só num assunto. E o que mais tem dentro das escolas é as crianças falando sobre namoradinho, sobre beijinho, sobre isso, sobre aquilo. De cada criança que vem de uma família, vem de outra, diferentes, viram uma salada mista. Porque aí eu tenho os meus valores em casa, que os meus pais me passaram, me deparo com os seus, que, mas por que você já beijou? Eu não beijei lá em casa, eu vejo meus pais beijando, o que tá acontecendo? A criança fica confusa, né? Então, é uma abordagem que precisa ser muito respeitosa, precisa de permissão, mas a gente precisa entender que a escola hoje em dia, isso eu até trago como opinião minha, a escola hoje em dia não é mais possível só trabalhar o B mais o A. Não dá mais, porque é lá dentro que as crianças estão ficando durante
4, 6, 8 horas por dia. Se a gente vivencia muitas coisas no nosso trabalho que são 8 horas por dia, hoje não é mais 8, né? Tem gente que é 12, mas imagina essas crianças lá dentro com outras culturas, com outros valores, com outras pessoas, com outras manifestações da sexualidade. Hoje a gente precisa sim falar sobre orientação sexual, sobre expressão de gênero, sobre tudo isso. E a gente mês que vem está em Maio Laranja. Então, é uma ótima oportunidade disso ser abordado. Maio Laranja, prevenção ao abuso e exploração sexual infantil. Exatamente. Né? Então, como que isso aqui eu vou até colocar, como que o município vai trabalhar isso dentro das escolas públicas? Como que a gestão das escolas estão vendo as relações dos alunos? Como que a nossa sociedade está enxergando as relações dos alunos hoje em dia? Como que a nossa sociedade enxerga relações de amizade, relações de afeto? Ah, mas eu permito, por mim não tem problema nenhum namorar com 13, 12 anos. Tudo bem, mas como que você preparou essa adolescente, essa criança para isso? Como você ensinou sobre os próprios valores, sobre o próprio toque, sobre o prazer? Porque a gente também precisa falar sobre o prazer. Porque senão a gente vai demonizar o sexo. Vai colocar ele numa caixinha de tipo assim, você não tem acesso. Aí a criança será um adulto inseguro. Exatamente. Então a gente precisa também, quando fala de sexualidade, é falar sobre prazer. É falar sobre autoexploração. Né? A gente cutuca o ouvido, cutuca o olho. A gente está sentindo o corpo. Então, isso precisa acontecer. Mas é aí que tá, na idade certa, da forma correta, respeitando os limites, né? A criança gradativo. Vai falando a questão de que ninguém pode tocar. E vai. Exato. Tem o lúdico, que é um clássico que eu gosto muito, que assim, eu sempre que tenho a oportunidade faço, é associar o semáforo com o corpo da criança. Né? A parte verde é onde a outra pessoa pode tocar, a parte amarela onde você já fica com atenção, a parte vermelha é onde não pode tocar. Aqui é só você. E se for a mamãe ou o papai, pedir permissão. Exatamente, não pode ser invasivo. Não pode ser invasivo, exato, porque vai chegar uma hora que essa criança, adolescente vai começar a desenvolver as características da puberdade primária, secundária, o aumento dos seios, os pelos pubianos, ela vai começar a sentir vergonha. Sim. E aí, como que esse pai ou essa mãe é invasivo? Né, exato. Ficar com vergonha, querer se fechar. Exato, né? Então, tem que ter essa abertura para que o adolescente também entenda que tudo bem compartilhar, mas isso não quer dizer que você vai ter acesso a hora que você quiser. Né? E você tocou na questão da escola, é tão importante que muitos casos chegam na escola. Na escola, né? Exatamente. Essa semana, inclusive, aqui no nosso estado, uma menina de 10 anos escreveu uma cartinha na aula do ProErd. Falando que era abusada. E aí, como que tá... Então, a escola precisa estar preparada. Sim, como que tá esses professores? Como que tá a preparação? Até onde vai... Eu reflito muito sobre isso, porque eu acho que é algo que precisa ser batido na tecla. Uma coisa é a profissão que eu escolho atuar, outra coisa são os meus valores. Sim. A minha profissão atua para a sociedade. Eu tenho os meus valores, eu tenho as minhas questões, mas eu, diante da sociedade, da onde eu estou atuando como psicólogo, eu preciso entender que os meus valores pouco importam. Né, drasticamente aqui falando, né? Porque existe, né? Exato, né? Então, se eu tô ali como professora, como diretora, como coordenador, como secretaria, como pessoal dos serviços gerais, como que eu posso identificar? Ah, não, mas pra mim é birra, isso, aquilo. Se fez era porque queria, tem 13 anos, já entende. Um absurdo. E aí é onde a gente precisa entender sobre desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento da personalidade, né? Porque a personalidade, ela tá aí até os 21 sendo desenvolvida. Então, tudo que a gente vivencia até os 21, deixa uma marquinha. Deixa ali um... E a gente sabe, assim, que muitos pais vão ter dificuldades de lidar com essas situações por terem sido criados de forma muito diferente. Então, buscar ajuda. Buscar ajuda, sim. Psicólogo, sexólogo, hoje em dia, essa profissão, né? Que existe, é bem atuante. Sim. Então, às vezes, buscar ajuda para ter o autoconhecimento, para saber lidar com aquilo. Sim, para tirar dúvida. Eu acho que não tem pergunta... Eu falo, porque ser pai é difícil também. Sim, né? Desconhecido para muitos. Sim, para muitas pessoas. No dia a dia. Sim. Você aprende com acerto e erro. Exatamente. É aí que você vai aprendendo que é ser pai e ser mãe, né? Então,
A internet tá aí, é muito bom, as pessoas podem procurar, mas também tem muita informação distorcida. Então, procure profissionais capacitados, tenha acesso à rede de apoio da escola, cobre da escola, seja atuante, ativo na escola, entenda o que está acontecendo, porque a gente precisa cuidar de uma geração literalmente nova. Sim. Tanto no sentido de idade, quanto de novos comportamentos que a gente está aprendendo a lidar. É uma geração revolucionária, Totalmente, né? totalmente. É muito Totalmente. Eu ainda brinco com outros colegas que a gente tem 2 autores dentro da psicologia, que é o Piaget e o Vygotsky, que trabalham desenvolvimento infantil. Eu falo, gente, a gente precisa de novos Piaget e de novos Vygotsky para explicar o que está acontecendo, porque está tudo muito diferente da época que a teoria foi desenvolvida. Muito agora, e é muito rápido. De informação faz com que você tenha acesso a muita coisa muito rápido, né? Na velocidade da luz. Na velocidade. E na verdade, a gente tem acesso à informação e não ao conhecimento. Né? E esse, às vezes, é o ponto que pega, porque antes a gente tinha bastante conhecimento, as pessoas buscavam, né? Qual que é Barça que fala, né? O livro, você ia, investigava, procurava. Então, você ia para além de uma informação rápida, né? Então, a gente está com muita informação e pouco conhecimento. Fica o alerta, né? Fica, sim, total. Esses pais, educadores, a gente precisa, sim, proteger nossas crianças e adolescentes, dar ouvido a elas, conversar, entender, saber os sentimentos. Total. Como você falou, muito adulto não sabe lidar com sentimentos. E como que a criança que está provando agora dos sentimentos. Então a gente precisa, sim, ficar muito atento. Marcos, eu quero agradecer essa oportunidade de falar com você. Daria para ficar aqui, né? Horas. Porque é um assunto muito amplo, né? Uma coisa vai puxando a outra, mas está chegando mais laranja. Com certeza nós vamos falar mais vezes. Sobre o assunto, a gente abraça essas campanhas, né, de conscientização, levar informação, porque é muito importante. Precisa, né? Precisa, igual você falou, tem que ter informação e conhecimento, não só informação, né? Sim. Mas antes de a gente encerrar, eu quero que você deixe aí suas redes sociais, se você quiser pontuar algo que de repente nós não tocamos no assunto, você julga necessário. Fique à vontade. Minha rede social, meu Instagram hoje é Marcos C. Martinelli, 2 L no final. Trabalho um pouco dessas questões de sexualidade, terapia sexual, mais voltado para o adulto, né, para o público feminino. E isso já é um alerta de vocês observarem quem são as pessoas que os seus filhos seguem, né? Porque tem crianças hoje em dia que já têm acesso ao Instagram. Mesmo com restrições, é importante a gente também estar ali atuante. Já estão no Instagram. Exatamente, exato. Imagina quando ela já tiver noção do que está acontecendo. Né? Então, o alerta é realmente desse monitoramento, né? E sempre ser acolhedor. Eu acho que as crianças hoje, elas precisam ser acolhidas. Eu acho que a gente não pode sair de uma educação totalmente repressora para uma totalmente libertina. A gente precisa equilibrar. Tem que ter o ponto de equilíbrio. Não. Né? E a gente vai para esse movimento. Eu acho que o século XXI está sendo marcado por esses extremismos. E é interessante que a gente não seja extremo, principalmente em relação às crianças, né? Não ser totalmente libertino, porque criança precisa de regras, precisa de entender o sim e o não, mas ela também precisa explorar. E essa exploração acontece vivendo, compartilhando as experiências, e os pais precisam estar abertos a entender essas experiências das crianças, com respeito, com cuidado, com dedicação. Muito bem. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. A voz da sabedoria é muito importante, né? A gente ouvir profissionais que tenham bastante conhecimento sobre o assunto. Obrigada. Eu que agradeço. Agora são 11h52, 11h52. Eu vou chamar agora o Henrique Ferian. Ele tem informações sobre a campanha de lixo eletrônico. A data mudou, acontece entre hoje e amanhã, e ele vai atualizar aí vocês sobre o que fazer para descartar corretamente o lixo eletrônico que está aí na sua casa. E a caravana do lixo eletrônico está em Três Lagoas, nesta quinta e nesta sexta-feira, aqui na Feira Central, para você descartar o seu lixo eletrônico. Sabe aquele
aparelho de TV, tubo que está queimado, jogado num canto, é ele, dentre outros, né? Aquele DVD que não funciona mais, aquele aparelho antigo que você não sabe o que faz, chegou a hora de você entregar para a destinação correta, ambientalmente falando. Vamos conversar aqui primeiramente com o Luiz Eduardo, ele que é da Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio aqui de Três Lagoas. Luiz, qual que é a importância desse tipo de trabalho quando chega em Três Lagoas para as pessoas que estão nos acompanhando? Bom dia. Bom dia. Rapaz, é muito importante porque, assim, geralmente o pessoal acha que lixo é lixo e pode mandar tudo pro aterro. Só que, assim, eletrônico tem componentes que são nocivos ao meio ambiente e tudo mais, então tem que ter uma destinação correta. É por isso que a gente está fazendo essa parceria com a Recitec, eles estão dando uma mão muito boa pra gente conseguir separar o que é reciclável, o que é rejeito e o que é lixo eletrônico. Então aqui, gente, olha, foi na tomada, é lixo eletrônico, entendeu? Uma geladeira antiga, um computador, celular, tudo isso eles vão coletar. Então, assim, muitas vezes você deixa na sua casa, falando assim, um dia eu vou usar, você não vai usar. Então, assim, se você não for usar, a gente já traz, entendeu? A gente tá recolhendo agora, vamos ficar esses 2 dias em frente à feira, quinta e sexta, a gente aguarda vocês aqui. Aquele quartinho da bagunça que todo mundo tem, né? Sempre tem algum eletrônico empilhado em um canto, empoeirado, que ninguém vai usar, mas sempre tem alguém que fala, não, deixa aí que eu vou fazer alguma coisa. E que não vai fazer nada, né? É a hora de descartar. Agora é a hora, gente. Tem até um pessoal aqui que tava com 3 quartos até o teto de TV, o pessoal que era da assistência técnica que não faz mais. Chegou hoje cedo um rapaz também com 3 caixas de celular antigo também que não estava mais utilizando. Pessoal, não adianta acumular, vai juntar bicho, se cair água pode dar dengue também, juntar escorpião. Então, assim, vocês não querem isso na casa de vocês. Traz que a gente vai recolher agora, aproveitando então essa quinta e sexta. E é isso, portanto, utilize esse serviço que não custa nada para você, tá descartando. Obrigado. Obrigado, Luiz. Muito obrigado, gente. Faça a sua parte, viu? Vamos conversar com o Lucas, ele que é da empresa que está aqui em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas para fazer aí esse trabalho, para recolher esse material. Como é que está funcionando aqui em Três Lagoas? Vocês rodam, né, várias partes do país fazendo esse mesmo trabalho. Eu queria que você explicasse para a gente. Bom dia, Lucas. Opa, bom dia. Então, nós estamos aqui em Três Lagoas hoje, né? Como o Luiz disse, aqui em frente à feira. Será das 8 às 18 horas. E aí a gente está convidando a população para fazer esse descarte de forma correta, né? Fazendo aí o meio ambiente um lugar mais limpo, Três Lagoas um lugar mais sustentável, como ele bem falou, né? Evitando dengue ou acúmulo de lixo dentro da sua casa, né? E a gente faz esse trabalho no Brasil todo, né? A gente vai rodando aqui os estados e dessa vez a gente está aqui em Três Lagoas e a gente convida a população para abraçar aí essa causa e fazer aqui a cidade mais sustentável, uma cidade mais limpa. E o pessoal está aderindo, né? Porque enquanto a gente está aqui, o pessoal está trazendo. Chegou climatizador que não funciona, chegou até fritadeira elétrica, enfim, tudo serve, independente da idade do aparelho. Se for um aparelho eletrônico antigo, serve. Se for um aparelho, como a gente coloca aqui, e a gente percebe, aparelhos mais novos, mas que não tem mais conserto, também serve, né, Lucas? Exatamente, igual ele falou, né? Qualquer aparelho eletrônico que passe energia elétrica, que seja ligado numa pilha, uma bateria, enfim, todos esses aparelhos você pode trazer, pode descartar aqui com a gente, que a gente vai fazer a destinação correta, né? Faz toda a parte da reciclagem, faz também o recondicionamento, onde a gente conserta esses aparelhos e depois doa para escolas, para creches. A gente faz esse trabalho também, né? Então é um trabalho que, além de sustentável, também traz aí uma economia circular, né? E uma inclusão digital para jovens do Brasil todo. Porque no final das contas, juntas muitas toneladas, né? E aí um pelo outro, não serve um equipamento aqui, desmonta e aí pega de um, coloca no outro e no final das contas, de repente de 10 aparelhos consegue montar 5, já tem uma destinação para alguma escola do Brasil afora ou para alguma outra ONG, enfim, que vai utilizar e que vai fazer desse aparelho um uso que de repente para você não vai ter mais serventia. Então é legal que as pessoas repassem para outras, né? Para que justamente tragam para vocês. Exatamente, a gente já faz esse trabalho há algum tempo, né? E nós já conseguimos doar mais de 3.500 computadores e a gente faz esse trabalho no Brasil inteiro, né? A gente vai doando aí para creches, escolas públicas, né? A gente monta laboratórios de informática, a gente tem toda uma dinâmica que faz aí para beneficiar a população, né? Uma via de mão dupla, né? A gente é ajudado e ajuda a população e também o meio ambiente, né? Com esse trabalho. Normalmente, o que é mais doado? A gente doa mais computadores, né? Monitor, CPU, impressora, são mais esses aparelhos de informática que o pessoal consegue utilizar posteriormente, né? Trazendo a inclusão digital para as pessoas, né? Onde elas mais necessitam aí, onde elas conseguem se capacitar, fazem cursos, enfim, todo esse trabalho. E o que é mais descartado? Rapaz, o pessoal descarta bastante televisões, né? Igual televisões de tubo, essas coisas, celulares também, que hoje em dia os aparelhos eletrônicos a gente
tem uma durabilidade menor, né? Então, a gente vai recebendo de tudo quanto é tipo de aparelho. Então, tudo que você tiver, você pode trazer, sem distinção. Bom, então nessa quinta até às 18 horas e amanhã sexta-feira, mesmo horário. Mesmo horário, das 8 às 18 aqui na frente à feira. Não vai fechar para almoço? Não, a gente fica esse horário completo. Portanto, tá aí, para você que vai descartar algum lixo eletrônico, o pessoal está aqui durante o dia inteiro até às 18 e amanhã até às 18, das 8 às 18, sem interrupção para almoço. Obrigado, Lucas. Que agradeço, obrigado aí pelo apoio. Com imagens de Josias Martins, Henrique Ferian, por Grupo Difusora de Comunicação. Obrigada, Henrique, pelas informações. Agora são 11 horas e 58 minutos, 11h58. Estamos chegando ao finalzinho de mais uma edição do Tribuna Livre desta quinta-feira. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham, mas continue ligadinhos que tem muita programação boa por vir. E amanhã o nosso jornalismo volta a partir das 7 horas, Henrique Ferian com Difusora Notícias, e eu voltarei a partir das 11 com Tribuna Livre. Até lá!